Continuando aqui, estava falando de isocusto e sobre as variações da isocusto, né? E daí que as variações da isocusto têm a ver com a variação do custo relativo do capital em relação ao trabalho, quanto que é a taxa de retorno necessária para realizar certo investimento e qual é a taxa de salário necessária para se contratar mão de obra, né? Além do que o nível aí do orçamento da firma. E variações dessas três variáveis levam a variações da isocusto. Mas quando a gente fala em variações da isocusto, e principalmente livro de microeconomia em geral, eles apontam só esses valores nus, né, e cru, né, sem grandes problemáticas políticas e econômicas, né? E daí que esse é um assunto importante e tem grande impacto, mais uma vez, grande impacto da intervenção estatal na isocusto das firmas e, por consequência, na sua decisão de escolha de recursos produtivos, capital ou trabalho, né? E da mesma forma que a gente viu lá na primeira parte da matéria com relação à teoria, a questão da dotação inicial e uso das capacidades produtivas, e agora na segunda parte da matéria a gente viu com relação a restrições à entrada, a gente também tem a intervenção do Estado aqui levando firmas a adotar comportamentos que a rigor, né, numa economia sem intervenção estatal, a firma não faria o que ela faz. As firmas não fariam, basicamente porque elas enfrentam custos que não são os reais custos do capital e do trabalho. O governo interfere no isocusto das firmas. O governo interfere na relação de custos entre capital e trabalho na economia. E como que ele interfere? Aí vamos ver o impacto da variação, da interferência estatal na isocusto e na variação da isocusto. Então nós temos que, em condições normais de mercado, as firmas, diferentes firmas, umas maiores, outras menores, todas têm a sua respectiva isocusto, o máximo que elas são capazes de comprar de capital e trabalho, dado o preço do capital, o preço do trabalho e o seu orçamento, o custo que ela é capaz de bancar, né? Mas ao falar em preço do capital e preço do trabalho, a gente está considerando que tanto o preço do capital quanto o preço do trabalho é dado por condições de livre negociação na economia, né? O custo relativo do capital é dado fruto da demanda e oferta de capital na economia. O custo salarial é dado pela demanda e oferta de trabalho na economia. E se tiver muita demanda de trabalho, salário tende a subir. Pouca demanda, salário tende a cair. Se tiver muita demanda por capital, crédito, para facilitar o entendimento, taxa de juros, que é uma referência para a taxa de retorno das diferentes firmas, tende a subir. Se tiver pouca demanda ou alta oferta de crédito na economia, a taxa de juros tende a cair. E o governo já interfere nisso, né? E ele interfere como? Como que você imagina que o governo interfere? O que você acha que o governo faz com a isocusto das firmas? O governo barateia a mão de obra ou o governo encarece a mão de obra? O governo barateia o capital ou o governo encarece o capital? Diferentes medidas do governo podem gerar variações na isocusto e da variação da isocusto a gente vai ter mudança na decisão das firmas com relação a que recurso utilizar, capital ou trabalho, né? E bom, a pergunta não é propriamente muito retórica. A gente sabe no mundo real que de um lado o governo interfere na economia em geral, especialmente aqui na questão de custos relativos de capital e trabalho, e interfere de forma a levar as firmas a usar menos mão de obra e mais trabalho do que normalmente elas o fariam. E por quê? Porque o governo, de um lado, ele barateia o capital. Como que ele barateia? Ele barateia dando crédito subsidiado para diversas atividades econômicas.
o que leva as firmas a usar mais capital do que normalmente. O máximo de capital que as firmas podem utilizar é ampliado, graças a crédito subsidiado pelo governo. Outros pagam mais juros para que alguns paguem menos juros. O consumidor paga mais juros para que as empresas paguem menos juros, e com isso elas usam mais capital. Pessoas que queiram realizar certos investimentos muitas vezes recebem isenções. Tem gente até que fala em guerra fiscal, o governo dando isenções para certos investimentos que leva as firmas a usar mais capital do que mão de obra, além do que subsídios e diversos benefícios. Você importar um produto de consumo, você paga um certo imposto. Importar um bem de capital, muitas vezes você é isento de imposto. Se isso é certo, errado, melhor ou pior, essa é questão de discussão. Podemos falar em sala de aula. Mas o que importa é, aqui o governo barateia o capital, barateia as máquinas, ele torna as máquinas mais vantajosas do que mão de obra. Isso eu afirmo que por si só já é ruim. O governo está interferindo na isocusto de forma a levar as firmas a olhar máquinas de um jeito que elas não deveriam olhar. Parece mais barato do que é. Ela faz isso com o capital e com o trabalho, o governo também encarece o trabalho. Como que o governo encarece o trabalho? Criando obrigações trabalhistas, que muitas pessoas chamam de direitos trabalhistas, que na realidade só consistem em custos para a mão de obra. Um empresário, uma firma, ao contratar um trabalhador, o que ele paga ao trabalhador não é o salário acordado entre ele e o trabalhador. Esse ponto é muito importante, tem que ficar atento, e é motivo para discussão. Seria bom que você discutisse isso em sala de aula. O governo cria custos que não tem nada a ver com a relação de trabalho entre patrão, empregado, firma e trabalhador, contratante e ofertante de mão de obra. O governo faz surgir custos que a livre negociação não haveria tais custos. Além disso, tais custos representam um encarecimento da mão de obra. Muita gente vai dizer que é bom, é um direito trabalhista, vão dizer, é um direito que nem o trabalhador nem a firma podem abrir mão, é um direito que você é obrigado a receber. Que direito é esse? Não é direito, é obrigação trabalhista, como, por exemplo, regra geral, legislação trabalhista. Obriga a firma a pagar benefícios ou supostos benefícios, supostas vantagens e principalmente cria riscos com relação à contratação de mão de obra que em condições normais não existiriam e não encareceriam a mão de obra, como por exemplo direito de greve. Contratar trabalhador, o empresário, a firma fica correndo o risco de sofrer uma greve. Ele é obrigado a pagar por uma mão de obra que ele não recebe. Parece bom? Muita gente vai dizer que é bom, viva o direito de greve. Agora, se você fosse patrão e fosse contratar trabalhador, sendo que ele pode parar de trabalhar a hora que quiser, dizendo que está em greve, você faria o quê? Contrataria o trabalhador ou compraria uma máquina para botar no lugar dele? Bom, mais uma vez, questão de discussão, uma boa discussão para ter em sala de aula, né? Devo dizer que essa discussão não tem muito futuro para quem defende, não, né? Encarecer, para quem defende o encarecimento da mão de obra. Legislação trabalhista encarece a mão de obra, benefícios fiscais barateiam o capital e isso distorce a isocusto das firmas, levando firmas, regra geral, a contratar menos trabalhadores e mais capital, máquinas do que o fariam em condições normais. Isso é muito importante, tá? Podemos falar um bocado sobre isso em sala de aula, né? Mas enfim, vamos seguir adiante. Vamos ver agora o problema da escolha de insumos. E aqui no problema da escolha de insumos a gente tem o quê? Que a firma ela objetiva alcançar um certo nível de produção, representado por um certo isocusto, e para alcançar esse nível de produção, ela deseja gerar esse nível de produção com uma certa quantidade ótima de capital e trabalho, né?
considerando os custos de capital e trabalho. Se tais custos mudam, e eles mudam, a decisão da firma muda. Mas dado o custo relativo de capital e trabalho, a firma quer contratar uma certa quantidade de capital e de trabalho, de tal forma a minimizar o seu custo. O problema de maximização de lucro é relativamente o mesmo de minimização de custo, embora a minimização tenha que ser apropriadamente entendida. É minimizar custo tendo-se em vista obter um certo nível de produção. Isso está alinhado com o problema da firma de maximização de lucro, tá? Mas, enfim, a firma tem diversos níveis de custo a serem alcançados, né? A firma pode escolher a combinação A de capital e trabalho, no qual ela vai ter um certo nível de custo e vai alcançar o nível de produção desejado. Mas esse custo claramente é alto, né? Ela pode, em vez de escolher a combinação A, ela pode escolher a combinação B, no qual ela vai ter outra combinação de capital e trabalho, no caso vai usar mais trabalho e menos capital, e vai ter um custo tão grande quanto a combinação A, e vai alcançar o nível de produção desejado, representado pela sua curva isoguanta, né? E daí, dessas duas combinações, qual combinação que ela vai escolher? A questão, claramente, né, no caso do consumidor, podia ficar difícil de ver. Aqui eu acho que não é tão difícil de perceber, né? Ela não vai ficar nem na combinação A nem na combinação B. Por quê? Porque ela vai realocar o seu orçamento de tal forma a comprar uma terceira combinação de capital e trabalho, né? Ela vai ter uma escolha ótima de insumos que vai gerar para ela o nível de produção desejado ao menor custo possível. O objetivo da firma seria chegar num ponto como C, né? No qual a firma vai ter um nível de custo muito baixo. Só que ela vai ter uma certa combinação de capital e trabalho que vai gerar um nível de custo muito baixo. Mas com esse nível de custo e com essa quantidade de capital e trabalho, a firma não é capaz de alcançar o nível de produção desejado. O nível de produção desejado ao menor custo possível vai ser alcançado na combinação ótima de capital e trabalho, que vai ser alcançada pela curva de isocusto mais baixa possível, que pelo menos toque a sua isoguanta, ou que pelo menos tangencie a sua isoguanta. E nessa combinação ótima é definida a quantidade ótima, tanto de capital quanto de trabalho, né? Qualquer outra combinação ou não vai gerar o nível de produção desejado, ou vai gerar um nível de custo maior do que essa cesta ótima, né? E aí, referente a esse gráfico, vale a pena rever o problema lá do otimização do consumidor, né? O consumidor deseja alcançar o mais alto nível de utilidade, a curva de indiferença mais distante da origem, que esteja dentro da sua restrição orçamentária. Aqui afirma o problema, a rigor, é o contrário. Ela tem uma certa isoguanta, que seria a analogia para a curva de indiferença, e ela deseja alcançar a sua isocusto mais baixa, que seria a analogia para a restrição orçamentária mais baixa, tá? Possível. E aí tem as observações matemáticas, que a gente já fez lá no problema do consumidor. O que a gente falou lá replica aqui, né? Por isso que vale a pena rever lá o problema de escolha do consumidor, tá certo? Mas aí 14 minutos, vamos ficar por aqui agora. Valeu, tchau.